Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje vamos abordar um assunto importante que é a cultura do funk e seus impactos nocivos nos adolescentes. Já peço desde já que, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do canal, considere se inscrever, clicar ali no gostei, que você vai me ajudar bastante. Também, se você quiser deixar um comentário, alguma sugestão de vídeo, alguma crítica, também será muito bem-vinda, porque sempre aumenta o nosso engajamento, beleza? Então a gente vai ver aqui, primeiramente, esse vídeo aqui com essas duas meninas que retratam um cenário bastante triste. Eu vou ter que desfocar aqui o rosto delas, porque com certeza esses garotos são menores de idade. Esse NGB News, que eu nem sei, né, se é um canal, se é uma emissora, se é uma emissora pequena, associação de moradores, não sei. Mas enfim, tá aqui fazendo vídeo, entrevistando jovens. Isso aqui provavelmente é na madrugada, na saída de algum baile funk. Então vamos ver aqui o que passa na cabeça dessas duas jovens senhoritas aí. LGBT não para, comunidade Salgueiro, aqui de São Gonçalo, comunidade tá em festa. Olha as novinhas que eu encontrei, uma hora dessa, né? Eu vou perguntar elas se as mães dela estão sabendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem hora pra chegar hoje? Eu não, mas ela tem. Eu tenho. Hoje é quarta, já caindo pra quinta-feira. Tem aula amanhã, né? A gente não estuda, não. Nós é só matriculada mesmo. Ué, você não estuda não? Não. A gente tem preguiça. Então você vê aí que é de quarta para quinta-feira. Então, a primeira coisa que a gente percebe nisso aí é que uma coisa que eu sempre falo, não tem limite. O prazer da carne não tem limite. Então, quanto mais você busca prazer, mais você vai querer ter prazer e você nunca vai estar satisfeito e saciado. Então, aquele passeio que a gente às vezes esperava a semana toda para aproveitar, aí para você curtir algo da sexta para o sábado, ou de sábado para o domingo, agora são todos os dias da semana. Então você tem aí festas e bailes e saídas durante toda a semana. E são jovens aqui que estão matriculados na escola, como elas mesmas dizem, só que não vão. E aí é aquela coisa, alguém poderia falar assim, cara, por que você está preocupado com isso? O que você tem a ver? Cada um sabe o que faz. Veja, já que você, que é um crítico aqui da minha visão, tem uma visão tão social, a gente tem que entender o seguinte: essas jovens são um prejuízo para toda a população, porque no final das contas, quem arca com uma estrutura escolar, da escola pública, com certeza esses garotos são de escola pública, porque se fosse de escola particular, a postura não seria essa, até porque os pais não deixariam. Então, quem arca com toda a despesa de uma estrutura que é caríssima, o ensino público no Brasil é muito caro. Você hoje, para manter uma pequena escola, conta de luz, conta de água, a conta do ar-condicionado, que muitas vezes fica ligado o dia inteiro, pagamento dos funcionários, pagamento dos professores, pagamento das terceirizadas que fazem a limpeza. Por uma pessoa simplesmente ir, que hoje nem toma mais vaga, mas ir lá se matricular, simplesmente não frequentar as aulas. E infelizmente a realidade de hoje, essas pessoas que não têm compromisso nenhum com a escola, no final das contas são passadas de ano, vamos dizer assim. E há uma forçação de barra muito grande, uma pressão muito grande por parte das secretarias de educação, seja da prefeitura, seja do estado, de aprovar essa galera, de empurrar. Eles estão preocupados com números. Quando saem números que demonstram alto índice de reprovação, isso é visto como negativo. Então essas pessoas chegam muitas vezes ao ensino médio analfabeto funcional. Sabem escrever o nome, sabem ler em voz alta, e até isso está mudando, até isso está sendo cada vez mais raro. As pessoas não querem, elas se recusam, o professor solicita que faça algum tipo de leitura, eles se recusam, simplesmente não querem fazer.
Mas quando você pergunta, tá, o que você leu? Fala, interpreta, resume, faça alguma abordagem crítica sobre o texto. Infelizmente, a maioria não sabe fazer isso. Não sabe e não quer. Bem, a gente poderia condenar essas jovens aí, descer o sarrafo nelas, né, criticar e tal, mas antes disso a gente tem uma estrutura familiar também que possibilitou isso. E veja, eu sou de uma época, quando era novo, que pessoas das classes sociais mais pobres eram aquelas que tinham maior preocupação com a educação e mais cobravam por parte dos seus filhos um comprometimento. Então o pai, a mãe, às vezes até os avós, ficavam ali em cima do jovem para saber se ele estava cumprindo ali sua obrigação, porque ele entendia que a educação seria um modo de mudança, de ascensão social. Hoje, obviamente, a gente sabe, tá na cara que escola não quer dizer nada, faculdade não quer dizer nada. Muitas pessoas são muito bem-sucedidas e a gente vê muito isso até na classe política, pessoas que hoje são milionárias, que têm assessores, que têm carros bancados, o combustível pelo governo, pelo dinheiro do contribuinte, e muitas vezes essa galera tem o fundamental, o ensino médio. E tudo isso estimula a juventude, e aí quando elas veem esses ídolos delas aí do funk, isso estimula a juventude a achar assim, para que eu vou me esforçar, para que eu vou estudar, isso não serve para nada. Então são pessoas extremamente materialistas e elas só estão pensando assim, no carro, na comida, no luxo, nas roupas, no ouro, nas pedras preciosas. Elas não estão pensando em nada que transcende isso tudo. Então, obviamente, se tornarão pessoas extremamente egoístas e narcisistas, pessoas que não são confiáveis, pessoas que vão fazer de tudo para satisfazer suas próprias vontades e não vão ter preocupação nenhuma com o próximo, com o outro. Então, assim, tudo isso foi potencializado pelo funk. O mesmo funk que no início tinha a letra fofinha e que o pessoal falava, ah não, ele só tá querendo contar a realidade da favela. Ah não, ele só tá querendo relatar a violência policial. Ah não, ele só tá querendo denunciar o descaso do governo. Sendo que foi o próprio governo que abraçou e fomentou esse movimento que ultrapassou o cenário musical e se tornou numa cultura que estimula todo tipo de porcaria, e o alvo dessa cultura são, obviamente, os jovens. Então vamos continuar aqui. Qual o futuro que vocês estão olhando assim, pô, eu quero ser uma advogada, uma enfermeira, sem estudar? Eu quero ser o quê, Pérola? Sei lá, não sei. Ah, você não tem projeto, não tem futuro nenhum? Não. O futuro de vocês é baile funk. Qual o tipo de namorado? Ou seja, quando você estimula o jovem a olhar para o seu futuro, ele não tem a resposta. Ele não tem nem as opções. Ele nem parou para pensar nisso. Você percebe aí, e pela cara das meninas aí, que elas não estão nem aí para isso. E elas acham graça de não terem objetivos, elas acham graça de viver só o momento. Não tem preocupação. Mas isso é característico do jovem. O adulto que deveria ser o responsável por estimulá-lo a ter uma responsabilidade. Porque, veja, quando eu venho fazer essas críticas aqui, eu não espero nada mais que adultos responsáveis. Porque são essas meninas aí que no futuro elas vão estar falando e pedindo Bolsa Família, pedindo auxílio estatal, falando que o governo não faz isso, que o governo não faz aquilo. Vão estar aí com o filho na barriga, que vai precisar também dos cuidados do governo.
E elas mesmas não vão passar muitas vezes a vida toda, sem se responsabilizar pelos seus atos. Isso que é o mais lamentável. Né? O que vocês procuram? Nenhuma, sou casada, moço. Ah, você é casado? Casada não, né? Por causa de quem tá por aí? Tá namorando. Enrolada. Mas sua mãe sabe que você tá namorando? Sabe? Ela mandou esses dias, por causa dele. É? Ah. Sabe o que ele faz? Se ele é trabalhador, se ele é envolvido? Para com isso. Gente, isso é bonito, uma garota nova, bonita. Você percebe que a outra garota ela é mais sensata e ela até olha um pouco pro lado para ver quem tá ali perto, justamente por meio de quê? De retaliação. Olha o ponto que a gente chega, né, cara? E a outra ali enche a boca para falar que o namorado é traficante. Bem, olha só. Uma coisa é certa, né? São jovens, tem que amadurecer. Mas eu te garanto que se você pergunta para essa jovem aí, se ela sabe que ser traficante é ser criminoso, é estar contra a lei, são pessoas que desrespeitam, né, a lei, são pessoas que provocam mal na sociedade porque o tráfico ele está metido com tudo, seja com a violência quando é necessário, seja com a morte das pessoas. E ela vai falar que sabe disso. Então, como eu posso não querer, uma vez que a pessoa se mete com esse tipo de criminoso conscientemente, como é que eu posso ter pena dessa pessoa? Como é que eu posso pedir para ter um olhar diferente se ela mesma está procurando isso? É sabido que a pessoa que se mete com esse tipo de gente tem até um tempo de vida bem reduzido. Diferente se ela procurasse uma pessoa decente, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está querendo se distanciar desse tipo de vida. Mas não, elas buscam, principalmente quando são jovens, elas buscam justamente esse tipo de homem para se relacionar. Tomam as decisões piores possíveis, muitas se drogam, muitas têm uma vida promíscua, engravidam e passam a vida toda reclamando de homem, como se essa minoria que são os traficantes representassem todos os homens. E veja, muitas vezes essas mulheres que se relacionam com essa galera do tráfico são extremamente submissas ao tráfico, mas quando encontram o seu beta provedor, elas querem pintar e bordar com esse cara, porque elas não respeitam esse cara. Porque elas sabem que esse cara ele não pode fazer mal a ela, porque o Estado garante a segurança dela. Como eu posso pedir, como eu posso querer que a gente tenha um olhar diferenciado para essas jovens? Como é que eu posso ter uma piedade? Como é que eu posso não pensar assim, tem que se fuder? Como é que eu posso pensar nisso? Não pensar nisso. Ah, moço, não pode fazer nada. É isso que você quer pro seu futuro? Sei lá. Esse é o orgulho que você vai dar pra sua mãe? Minha mãe... Sei, moço. E você? Tá na mesma vibe dela? Tá, tô. Você acha legal isso? Não. Não acho, mas eu gosto dele, então eu vou ficar com ele. Você gostou dele? Eu gosto dele. Agora pra sair é difícil. É. É esse homem que você quer casar, quer namorar, quer ter filho? É. É? Aí vocês estão muito avançados, hein? Então você percebe que é consciente, você vê que o peso dessa conversa. Tu vê que essa menina aqui, de amarelo, ela quando ela é questionada e ela é levada a refletir, ela sente o peso. Ela sabe que a escolha dela não é legal, que essa é uma escolha perigosa. É o tipo de envolvimento e relacionamento que traz muito risco para quem se mete nele. Mas o que ela fala? Eu gosto dele. Quando ela é confrontada, você quer casar? Você quer ter um filho? Ela, sim. Então, como eu posso pedir? Novamente eu pergunto, como eu posso pedir um olhar diferenciado a essa jovem? Ela está consciente do que ela está fazendo.
Ela já não é mais uma criança. Muito provavelmente, mesmo sendo menor de idade, ela está tendo relação sexual com esses homens. Elas, né? Como eu posso pedir que a gente tenha algum tipo de empatia se na verdade é isso que elas querem de maneira consciente? Ela sabe o peso da escolha dela, mas ela fala, eu gosto dele, eu vou ficar com ele. Ele tá por aí andando aí. É também a mesma coisa que o dela também faz? Aham. É sobrinho dele. É sobrinho do marido dele. A mãe de vocês todo mundo sabe. Sabe, fala pra caramba na nossa cabeça. Mas sabe. Eu vou bater então ontem, eu vou na nossa cara. Então mostra que vocês vieram, dança um pouco. Joga pra lua que é cessa. Então, pessoal, eu separei aqui alguns tópicos só para a gente refletir e confirmar como essa cultura é nociva e responsável por muitas das coisas ruins que acontecem hoje na sociedade, são consequências da propagação dessas ideias que são muito exploradas no funk, tá? Então você tem aqui, ó, primeiro, a influência das letras explícitas. Quando a gente fala do funk, é impossível a gente ignorar essas letras, tá? Muitas vezes elas retratam situações violentas, sexualização excessiva e de respeito às mulheres. Então é uma grande contradição feministas que se dizem tão empoderadas, que falam tanto da valorização da mulher, ao mesmo tempo dançarem funk e serem grandes defensores do funk. Então você vê que são estímulos contrários e a pessoa vai ficando maluca sem perceber. A pessoa está entre dois pensamentos contraditórios que não se conciliam, mas ela tenta conciliar em seu ser. Ao mesmo tempo que ela assume uma atitude de empoderada, ela termina agindo como uma empoterada, porque ela aceita esse tipo de sexualização e objetificação da mulher por conta de uma questão de identificação política. Porque, né, não que o pessoal da direita também não curta o funk, mas os grandes defensores do funk e os grandes responsáveis por esse fomento da cultura são o pessoal da esquerda, né? Então as pessoas ali que compõem esse lado aí político, porque entendiam que seria extremamente efetivo você estimular esse tipo de cultura, porque ela atingiria justamente aqueles que são mais fáceis de manipular e se converteriam em voto. Quem não lembra aí da mãe loura do funk, né, que aparece lá na época que começa a surgir a Furacão 2000, ela percebeu que toda a popularidade dela no funk faria com que ela conseguisse se eleger, e foi isso que ela conseguiu. E faz, como todo bom político, um péssimo trabalho, não faz nada que agregue, só inventam moda e acumulam dinheiro proveniente dos impostos, né? Outro ponto aí, né? O impacto na percepção dos relacionamentos e sexualidade. Então você vê que essas garotas são bem jovens, provavelmente elas já têm uma vida sexualmente ativa. Elas não percebem, tanto que elas falam mais de uma vez que os namorados ou maridos, ou sei lá o que são esses caras, delas estão por aí, e tudo bem estar por aí. Não precisa estar com elas, mas assim, que fique bem claro que elas não podem ficar com outros caras, mas eles, se quiserem, podem sim ficar com outras mulheres, e elas não podem questionar, elas se submetem a isso, porque elas sabem que dentro da comunidade o Estado não entra. Quem manda é o tráfico. E dependendo do tipo de atitude que elas tomarem, elas serão punidas por isso. Outro ponto que é muito favorável, você veja, uma madrugada de quarta para quinta-feira, o incentivo ao consumo de álcool e drogas. Assim como o rap americano, um grande entusiasta ali, tratando a imagem do consumo de droga como algo
positivo, algo legal, algo divertido, aqui foi absorvido pelo funk. O funk que trata dessa forma, o consumo excessivo de drogas e o consumo excessivo de álcool. E isso não é pro adulto, até porque não tem como você limitar a música do baile para só maiores de idade. Então, se tiver menores de idade, frequentando esse ambiente que basicamente domina toda a comunidade que você vai entrar, você vai ter funk, você vai ter toda aquela vivência, todo aquele estilo que entra na cabeça do jovem, o domina e determina como ele deve viver. Então, hoje não há mais nem um tipo de pudor. O jovem pode ser, sim, estimulado a consumir drogas e álcool sem aquela pessoa que está estimulando sofrer qualquer tipo de consequência, né? Então, assim, o funk fala de novinha, o funk fala de tratar a mulher, de bater na mulher, de fazer todo tipo de abuso contra a mulher, e esses caras não são criminalizados, eles estão acima. Provavelmente a desculpa que eles vão utilizar é que é uma licença poética, é uma liberdade criativa, cultural, enfim, é uma expressão cultural e não pode ser atacada. Bem, por último aí, a gente tem a questão da objetificação da mulher, né, cara? Então, assim, é um aspecto que fica negligenciado, mas essa objetificação está presente em quase todas as músicas e videoclipes, principalmente, né? Porque o videoclipe ele potencializou. É só você ver a estética dos clipes, por exemplo, da MC Pipoquinha, que você vai ter uma noção muito boa de que a gente tem basicamente ali um soft porn, né? Então você tem vamos dizer assim, em muitos casos, os clipes de funk, videoclipes de funk, são piores do que a magia de Emanuele. Não sei se vocês lembram, mas era o tipo de filme erótico que passava depois da meia-noite na Band, e toda criança pré-adolescente da minha época ficava acordado para ver aí a Emanuele. Mal sabiam elas que chegaria um dia em que videoclipes que passam aí a qualquer momento do dia seriam muito mais obscenos, muito mais baixos do que aquilo lá. Aquilo lá, na verdade, nem era baixo, né? É muito elevado do que a gente tem hoje. Então, pessoal, a gente tem que entender que os adolescentes eles vão determinar aí o nosso futuro. Então, minha geração principalmente, que é a galera que está aí na faixa dos 40 anos, quando chegarem aos seus 70, 80 anos, vamos estar totalmente na mão desses adolescentes que são extremamente narcisistas, hipócritas, medíocres, mesquinhos. E acho que não seria bom para nós estar na mão desse tipo de gente. Mas, se a gente continuar fomentando, fazendo vista grossa, achando bonito, porque veja, quantas vezes eu fui a festas infantis em que os próprios pais incentivavam os filhos a dançarem funk, a ouvirem funk. Praticamente hoje, se você fizer em qualquer classe social, fizer uma festa e não colocar funk, você será criticado e o pessoal vai falar que a festa foi um porre chato. Que o pessoal espera hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as pessoas esperam hoje chegar a uma festa, mesmo que seja infantil, as pessoas encherem a cara, fazerem vergonha, fazerem todo tipo de vulgaridade enquanto um determinado tipo de música toca. Então, se a gente está preocupado com o nosso futuro, acho que é a hora da gente começar a não só a não escutar, mas se posicionar totalmente contrário, e tudo que a gente puder fazer para sabotar esse tipo de show, esse tipo de música, a gente deve fazer. Então, não consumir de maneira alguma. E estimular também as nossas crianças a não ouvirem, a repudiarem isso. Infelizmente, é uma realidade que a gente encontra até nas escolas. Muitas vezes, na própria escola, diretores são
cúmplices deixam rolar solto esse tipo de música nas festas, nas atividades que muitas vezes os professores, né, vocês já devem ter visto, por exemplo, professores passarem trabalhos de apresentação e as garotas apresentarem uma dança sensual na sala de aula. Então, assim, nem na escola a gente está livre disso. Então, a gente tem que fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade, da nossa possibilidade, porque o futuro que nos espera não parece ser muito bom.